Então tá, vamos lá agora, continuar nossa programação, sessão 4, Felipe gosta. Regulação de vagas e panoramas das comunidades terapêuticas, chama ao palco Vitor Timóteo, da CECID. Salve de palmas, vamos aquecer por aí. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Timóteo, sou geógrafo de formação. Alguns aqui já me conhecem do Laboratório de Cartografia, né, da UFRJ, outros me conhecem no IPP, fui estagiário no IPP. Também trabalhei como analista na Secretaria de Assistência Social e hoje eu estou na Secretaria Especial de Cidadania e Família. É uma secretaria nova, então acho que a maioria aqui nunca ouviu falar antes, né? E a gente está criando tudo do zero. É uma secretaria que, assim, não tinha nada. Eu entrei agora em fevereiro desse ano e a gente está desenvolvendo tudo a partir do zero. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho daquilo que eu estou fazendo lá na secretaria. Então eu trouxe aqui o meu trabalho. Regulação de vagas e panoramas das comunidades terapêuticas. Para começar, falar um pouco aqui da problemática do uso e abuso, né? O uso prejudicial de álcool e outras drogas. É uma questão, né, que é bem latente na nossa cidade, né? A gente sabe o quanto a gente vê pessoas aí sofrendo com essas questões familiares, questões sociais, né? E nesse sentido, a Secretaria de Cidadania e Família, ela traz um programa chamado Programa de Cuidados Complementares, e nesse programa a gente vai acompanhar esse usuário, essa pessoa, né? Usuário que eu digo no sentido de usuário da política pública, né? O termo que a gente usa. A gente vai acompanhar essa pessoa de ponta a ponta, desde um acolhimento dela até uma reinserção, tanto social quanto familiar. E, para isso, a gente vai utilizar da ferramenta, né, do acolhimento dessas pessoas em comunidades terapêuticas. Tá? As comunidades terapêuticas são equipamentos conveniados com a gente, com a prefeitura, que oferecem acolhimento. O principal objetivo das comunidades terapêuticas é conseguir reinserir esse usuário, tanto familiar quanto socialmente. E, para isso, a gente tem todo um acompanhamento desse usuário, né, que vai desde o primeiro contato, ali, a primeira entrevista dele, né, o acolhimento. A gente exerce a cidadania, a gente procura tirar documentos quando eles não perderam ou não têm. A gente tenta passar algumas diretrizes, alguns direitos que eles têm a recorrer, né? E também a questão física, questão social. A gente tenta recuperar esses usuários, né? Tanto tem academias, tem quadras de esporte. A gente trabalha nesse sentido, tanto social, físico, mental também, tem o acompanhamento de psicólogos, né, e outros profissionais da área da saúde. E as comunidades terapêuticas, né, que a gente chama de CT, né, abreviando, a gente acredita que é uma alternativa, né, que não anula as outras ferramentas que a gente tem na prefeitura, né, tanto da assistência social, tanto da Secretaria de Saúde. A gente entende que essas duas secretarias, principalmente, podem atuar, né, justamente com a gente junto, porque esse usuário ele acaba frequentando outros programas, né, tanto da SMAS quanto da SMS. Então, a gente acredita nessa triangulação, né, e, portanto, a gente entende que são políticas complementares, políticas que podem andar juntas e ter todo esse arranjo, né? Bom, as comunidades terapêuticas, então, são entidades sem fins lucrativos. A gente tem um convênio com 6 unidades hoje. A gente oferece 300 vagas.
E a nossa meta é poder conseguir aumentar esse número de vagas, aumentar o número de comunidades conveniadas, e para isso a gente vai ter todo o desafio dessa gestão dessas vagas, né? Que... Só um segundinho. Que toda essa questão de analisar o perfil desses usuários e ver como que vai ser feito o acompanhamento deles. Portanto, a gente tenta trazer uma abordagem para profissionalizar essas comunidades terapêuticas, né? E uma dessas formas da gente profissionalizar ainda mais é criando uma central de regulação de vagas que vai gerir, né, nessa primeira parte do acolhimento, né, entender, fazer a entrevista, entender a situação daquele usuário, se ele realmente é um usuário com perfil de acolhimento numa comunidade terapêutica, né, que já é um acolhimento completamente diferente da assistência social, que também é diferente da saúde, né? Então, entender a dinâmica, né, por que esse usuário procurou a gente e por que ele vai ser acolhido. Bom, aqui eu vou mostrar como é que é o nosso fluxo atual. A gente tem um problema aqui, na verdade alguns problemas, né? O usuário, né, ele é a demanda, ele que demanda esse acolhimento. Então a maior parte dos usuários que a gente acolhe hoje é por demanda espontânea, ou ele vem por algum dos órgãos, né, como a SMAS, como a SMS, ou pode ser também outros órgãos. Às vezes as próprias comunidades terapêuticas também fazem essa requisição de alguma vaga, e essas vagas elas são preenchidas de forma completamente manual, né, via e-mail, via WhatsApp, né, e a gente tem uma pessoa hoje na CECID que recebe esses pedidos e faz o encaminhamento para a comunidade terapêutica. E a partir da chegada desse usuário na comunidade terapêutica, a gente perde completamente o controle dessas informações, o controle desse usuário, todas as informações que a gente tinha anteriormente, porque cada comunidade terapêutica vai ter uma ficha de identificação, uma ficha de acompanhamento, né? E a gente acaba não unificando isso tudo, né? E fichas também de papel, então fica muito difícil a gente fazer um estudo aprofundado desses usuários, de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, a gente entende que esse fluxo ele está completamente ultrapassado, a gente não consegue fazer relatórios, a gente não consegue ter nada mais do que um número bruto de pessoas, né? E mensalmente a gente tem até alguns relatórios, algumas coisas que as comunidades terapêuticas mandam para a gente, mas é uma informação assim que já está desatualizada, umas coisas que a gente não tem tanta confiabilidade nesse dado. Então, portanto, a gente acaba caindo, né, em algum desses problemas. Bom, um desses problemas também é a falta de comunicação entre as secretarias, né? Então, como essa comunicação é feita pelo WhatsApp, pelo e-mail, a gente não tem ali, de fato, o contato com esse usuário previamente, a gente não tem essa entrevista, né? A gente acaba confiando nessa parte do trabalho para quem vai encaminhar para a gente. Então, falta um pouco essa comunicação, né, entre as secretarias, né, ter esse retorno também desse usuário. Outro problema identificado é a dificuldade da definição dos critérios de prioridade para a entrada, né? Então, hoje a gente não está com fila de espera, mas em algum momento a gente pode ter, porque a gente pretende aumentar, inclusive, as portas de entrada para esse programa de acolhimento. Então, a gente não tem esse perfil, não tem esse cuidado, né, e saber o que aquele usuário realmente demanda e os critérios dele de prioridade, né? Como que a gente vai colocar um na frente do outro, né? Quem que precisa ser acolhido mais rapidamente, né? Quais são as questões que cada um apresenta. O quantitativo de vagas também é um problema, porque ele é atualizado diariamente. Então, diariamente, as comunidades terapêuticas mandam um PDF para a gente com a quantidade de vagas disponíveis e, a partir disso, a gente consegue fazer um encaminhamento. Então, assim, não é um dado em tempo real, pode ser
que algumas pessoas saíram, outras entraram, e a gente não tem esse dado tão sólido, né? Isso aqui eu também já falei, a baixa confiabilidade dos dados, né, e a ausência desse histórico, né, inviabiliza também a gente calcular, inclusive, a taxa de reinserção desses usuários. A gente não sabe se, por exemplo, a comunidade terapêutica dá uma alta para esse usuário, mas a gente não sabe quais programas que ele passou durante a estadia dele, né, durante o acolhimento dele. A gente não sabe se ele cumpriu todas as metas pactuadas, porque a gente faz um plano terapêutico com cada usuário. Então a gente não sabe, a gente tem esse gap de informações que acabam atrapalhando para a gente nos estudos. Também a limitação, né, na avaliação desses equipamentos conveniados, né, devido à falta desse monitoramento sistemático. E também um problema que a gente enfrenta é na adequação às diretrizes da LGPD. A gente tem aqui uma informação que chega por e-mail, que chega pelo WhatsApp. A gente não tem nenhum protocolo de segurança quanto a isso. A gente tem fichas de papel que cada comunidade terapêutica vai preenchendo. Então, assim, é uma coisa complicada a gente garantir toda essa proteção desses dados, né? E para solucionar isso, a gente pensou em desenvolver um sistema capaz de superar essas falhas, né, essas lacunas que eu venho aqui falando, né, e criar uma ferramenta apta para acompanhar todo esse percurso desse acolhimento, desde a entrada até o desligamento e inclusive até o pós-desligamento, que a gente continua acompanhando esse usuário, se eu não me engano, depois de até 6 meses da saída dele da CT. E a possibilidade também de analisar, né, de forma integral, né, esses usuários e também avaliar como que está a taxa de reinserção, né, como é que está o cumprimento das metas pactuadas, né, se as comunidades terapêuticas estão cumprindo a sua agenda, né? E para isso a gente desenvolve uma ferramenta. Eu crio aqui um formulário único no Survey 123. É um formulário aí com cerca de 340 linhas. É um formulário muito extenso, é muita informação que a gente pede. Só que o grande pulo do gato aqui é que ele é dividido em grupos. Então, cada grupo vai ter um privilégio, cada equipe, digamos assim, vai acessar uma parte desse dado que vai sendo preenchido aos poucos, né? Então, assim, por ter vindo também da assistência e já ter essa experiência com o Survey, eu criei basicamente aí um Survey para acompanhar todo esse processo desse usuário, né? A gente tem aí informações geográficas, né? A gente consegue usar o localizador do CIUB para ver de onde esses usuários estão vindo, né? E ele roda tudo no navegador da web, né? Também podendo adaptar para rodar num tablet, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante no Survey são os cálculos, né? Aquilo que a gente faz por fora daquilo que o usuário não vê, né? As meninas até apresentaram aqui, a validação do CPF é a diferença das datas, saber o período que esse usuário teve lá, né? Calcula a idade automaticamente, calcula esses critérios de prioridade. E aí, para acessar todas essas informações, né, do Survey, eu criei um portal no Experience Builder, né, que facilita um pouco, né, a navegação, principalmente para quem não tem muito o costume de usar o Survey. Então, cada aba aqui vai ter uma parte desse formulário, né? Cada aba aqui vai ser acessada por alguma equipe diferente, né? Até agradecer aí ao Bruno que me ensinou a colocar uma senha no dashboard, que a gente consegue acessar aqui com a mesma conta do CIUB, a gente consegue acessar vários usuários diferentes, né? Que vão ter esse privilégio diferente para acessar a lista de usuários diferentes. Então, um usuário que é encaminhado para a comunidade X, quem está na comunidade Y não consegue ver e vice-versa, né? Que garante a nossa privacidade, né, quanto aos dados.
Bom, a gente também criou alguns dashboards de visualização, né, e avaliação preliminar. Então, a gente consegue ter as vagas em tempo real, a gente consegue ver a média, por exemplo, de estadia desse acolhimento, a gente consegue ver a localidade, né, de onde esses usuários vêm. E, por fim, a gente consegue também exportar, né, consolidar esses resultados, tratar esses resultados tanto no ArcGIS Pro quanto no Excel mesmo, fazer relatórios mensais, enfim. A gente consegue ter, então, uma confiabilidade nesses dados muito maior, né, que vai sendo preenchido diariamente o tempo todo. Bom, como consideração final, a gente tem um sistema que hoje ele está em fase de testes. A gente vai fazer um plano piloto a partir da CAP 33, da saúde. Então, eles vão começar a encaminhar alguns usuários via esse sistema que a gente tem criado. A gente estima um aumento expressivo nessa demanda a partir dessa consolidação. Então, hoje a gente tem uma demanda mais ou menos aí que gira em torno de 10 a 25 usuários por dia. A gente estima que vá para algo 5, 6 vezes maior que isso. Então, vai ser uma demanda muito maior, né? E a gente procura também aumentar, inclusive, né, o nosso convênio com mais CTs, com mais vagas, para conseguir acompanhar essa demanda que a gente espera. E também a gente vai estrear alguns equipamentos da CICID, né, próprios, que... Posso... Perdão. Bom, e os monitoramentos previstos deverão subsidiar, então, essas tomadas de decisão para que a gente consiga ver quais comunidades terapêuticas estão performando melhor, né, se há algum lugar que demanda desse acolhimento terapêutico, e também esperamos ampliar, né, essa taxa de reinserção familiar, promovendo aí trajetórias de cuidados mais efetivas e integradas. Então, é isso, basicamente, que eu tenho para apresentar. Obrigado. Estou um pouquinho nervoso só. Bom, agora vamos ao TB8, trabalho 8, emprega elas para Malu Ferreira. Está aí, Malu? Olá, Malu, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso palco. Enquanto a Malu está subindo, não vamos esquecer lá da livraria do PT, né? O pessoal pediu para sempre lembrar, né? Já fechou, né? Só amanhã, mas amanhã está lá na UERJ. Com vocês, a Malu. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Malu Ferreri. Eu estou atualmente enquanto coordenadora de Dados, Inovação e Monitoramento na Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados aqui do Rio de Janeiro, carinhosamente também conhecida como Secretaria das Mulheres, ou SPM Rio. E eu vim aqui para falar um pouco sobre o Emprega Elas, que é um programa que visa a empregabilidade da mulher carioca, que foi desenvolvido dentro da plataforma do CIURB. Mas eu queria primeiro também reconhecer e agradecer pelo espaço, pelo Felipe, e por estar presente aqui. Acho muito importante, tem sido muito enriquecedor participar. É o primeiro seminário que eu participo, então é sempre muito interessante ver outras soluções, compartilhar os desafios, entender também o que é possível criar dentro do CIURB e o que foi possível fazer aqui e como a gente consegue evoluir juntos, vendo também muito nessa conexão do que está sendo feito e do que pode ser feito. Conto com o Felipe para me ajudar a manter o horário com as suas plaquinhas, mas a ideia é que minha fala seja breve e que a gente passe pelo cenário de como que foi possível a implementação do programa, de como foi necessário, e também do CIURB enquanto uma ferramenta essencial para a implementação dele, com as suas ferramentas integradas, tanto com o nosso survey, os dashboards e o Experience Builder. Bom, então vamos começar com o cenário. Como que a gente chegou até aqui no desenvolvimento desse programa? A Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro é atualmente a maior secretaria municipal de mulheres do Brasil, e isso foi desenvolvido através do muito trabalho da nossa secretária, Joyce Trindade. Eu vi algumas falas que falavam sobre a dificuldade quando a gente tem uma troca de secretários, e eu acho que isso foi uma coisa que possibilitou muito a continuidade desse trabalho e desenvolvimento. A Joyce assume
em 2021 com esse cenário da secretaria e agora, nesse novo ano de gestão, ainda enquanto secretária, agora de licença maternidade, graças a Antonella, esse é o cenário que a gente tem na nossa secretaria, essa é a nossa presença no território, então uma presença muito mais robusta, muito maior e com 2 eixos principais. Então a gente tem o eixo do enfrentamento à violência e o eixo da promoção da mulher. O eixo da promoção da mulher vendo muito para complementar esse eixo do enfrentamento, então para a gente entender que a promoção ela é essencial para que a gente consiga desenvolver autonomia para essas mulheres e oportunidades. E dentro das políticas de promoção na secretaria, a gente tem ciclos formativos, a gente tem cursos, a gente tem oficinas para essas mulheres que são oferecidas nas nossas 5 casas da mulher carioca, 8 salas da mulher cidadã e na nossa rede empreendedora carioca. Então, a gente tem um universo muito amplo de atividades formativas para as nossas mulheres, tanto as mulheres atendidas pelo enfrentamento, quanto qualquer outra mulher que mora na cidade do município do Rio de Janeiro. E também dando destaque ao programa Mulheres do Rio, que é o nosso programa, o nosso carro-chefe da empregabilidade de mulheres, que é feito em parceria com outras instituições, então Estácio, Senai, Senac e Abraço Cultural, onde a gente consegue promover esses projetos, onde as nossas mulheres fazem o curso diretamente dentro dessas instituições. Então a gente tem o Mulheres Tech, Mulheres Bilíngues, elas na indústria, elas no comércio, mulheres trans de negócio, mulheres na culinária e o Mulheres do Rio Edição Estácio, que não tem um eixo temático próprio, porque a Estácio tem um cardápio enorme de cursos, onde as nossas mulheres fazem esses cursos lá dentro. E, bom, como vocês podem ver, é extremamente capilarizado a promoção da mulher dentro da secretaria. E, com tudo isso, desde 2021, a gente teve mais de 364 mil mulheres capacitadas para o mercado de trabalho. Então, naturalmente, durante todo esse momento, onde foi havendo essa formação de mulheres, a gente teve um movimento natural, que foi tanto empresas que conhecem o nosso trabalho buscando a secretaria, então pedindo para que a gente indicasse mulheres para serem contratadas por elas, quanto mulheres que são capacitadas por nós, buscando a nossa equipe técnica, os nossos equipamentos, pedindo por um auxílio de inserção no mercado de trabalho. Então, esse movimento aconteceu naturalmente. Porém, e aí daí surge a provocação da Joyce no começo desse ano. Malu, a gente precisa... Ih, ficou um S voando ali, ignorem. Falando, Malu, a gente precisa sistematizar isso, a gente precisa que isso se torne um programa, a gente precisa que isso seja sistematizado enquanto fluxo interno da secretaria e precisa ser de graça. E aí, beleza, vamos para esse grande desafio de criar um banco de talentos com as nossas mulheres para que a gente possa transformar essa oportunidade em escoamento para o mercado de trabalho mesmo. Essa mulher ter, além da sua formação, ela ter uma oportunidade de atuar. E aí foi quando começou, e aí eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas no desenvolvimento desse projeto. Foi um grande desafio. Agradeço especialmente ao pessoal do CIURB Labs, que sempre se fez muito presente, muito disposto a apoiar e fazer muitas reuniões com a gente para poder viabilizar esse projeto. E como é que ele funciona? Ele é um match entre a mulher formada e a oportunidade disponível. Agora eu vou falando um pouco mais sobre a parte técnica e sobre a parte de fluxos, de como ele funciona. Todas as mulheres capacitadas pela Secretaria da Mulher foram convidadas a fazerem o cadastramento dentro do nosso banco de talentos. Esse cadastramento ele é feito através de um survey, e aí esse survey ele foi desenvolvido com também proteção por senha, então para a gente saber cada equipe que estava fazendo esse cadastramento. Essas mulheres foram direcionadas para a equipe mais próxima ou para a equipe do nosso núcleo central, e aí elas faziam esse cadastramento junto com a nossa equipe, que foi capacitada para poder auxiliá-las, entendendo que esse também é um cadastramento extensivo, que foi feito não só para entender as competências dessa mulher no sentido do mercado de trabalho, mas também o perfil dela, para a gente também entender quem são essas mulheres, de onde elas vêm, quais são suas necessidades, suas vulnerabilidades e quais são as suas capacidades profissionais. E a partir disso também, dentro do próprio CIURB,
a gente gerou um relatório em formato de currículo. Então, como que acontece? A partir do momento que essa mulher faz esse cadastramento, a gente tem a possibilidade de fazer essa extração em formato de currículo padronizado. Então, esse relatório se torna um currículo padronizado e esse currículo ele é alimentado na nossa base de dados, assim como enviado para a própria mulher. Porque a gente também entende que é importante que essas mulheres, que muitas vezes têm dificuldade de criar o próprio currículo, que elas tenham isso em mãos para poder buscar de forma ativa um trabalho, caso elas vejam necessidade ou tenham esse desejo. Então, essas informações delas alimentam a nossa base de dados, que vai ser o nosso dashboard, que vem para as empresas, criam esse currículo a partir da extração, que também fica guardado na nossa base e é enviado diretamente para essas mulheres. E aí, como é que funciona o processo de adesão das empresas? As empresas, elas vêm para a gente tanto de forma passiva, então elas buscam a gente a saber da criação do nosso programa, mas a gente também faz uma busca ativa, oferecendo esse novo programa 100% gratuito, também entendendo que muitas empresas pagam para ter acesso a esse tipo de plataforma. E aí, essa parte das empresas, eu também tenho muito que agradecer a Thalita, da minha equipe, assessora maravilhosa, que fica cuidando de toda essa parte. E, a partir desse momento, a gente faz essa apresentação para as empresas, mostrando o que é, quem somos nós, qual é a nossa proposta e o que queremos com isso. E aí, a partir desse momento, que a empresa fala, beleza, Malu, funcionou, vamos fazer, quero participar. Eles assumem esse compromisso através da adesão, numa carta compromisso, e aí eles recebem um login e uma senha para acessar o nosso dashboard. Então, as informações dessas mulheres, o dashboard, ele também é protegido via login e senha. E aí, como é que funciona o match? Falando um pouco também sobre o desenvolvimento desse dashboard, que também foi uma dificuldade, um desafio que foi citado por algumas pessoas aqui, que foi desenvolvê-lo tendo em vista também a LGPD, os dados sensíveis e quem teria acesso às informações das nossas mulheres. Então, o nosso dashboard, você vai ter acesso a todas as informações profissionais dessa mulher. O que você não vai ter acesso é as informações pessoais dela. Então, no dashboard, você não tem acesso nem ao nome, nem ao telefone e nem ao e-mail. Ao invés disso, a gente substituiu na criação do nosso survey para que cada vez que ele fosse preenchido, fosse gerado um código aleatório para cada uma dessas mulheres. Então, cada mulher tem o seu código, e aí as empresas, ao acessarem esse painel, elas podem fazer diversos tipos de filtros de busca, buscas tanto referentes ao tipo de cargo que essa mulher quer, região, se tem CNH, ou indicadores, enfim, de vagas afirmativas. Tudo isso é capaz de ser filtrado dentro da plataforma. E aí, ao ler lá o perfil dessa mulher, eles pegam esse código, enviam esse código ou para o telefone do nosso programa ou para o nosso e-mail, ou uma lista de códigos, e a gente já puxa direto da base de dados e encaminha para eles o currículo. Esse currículo, eles recebem o currículo completo, aí sim eles têm acesso a todos os dados dessas mulheres, e eles seguem o processo seletivo deles independentemente. A gente não tem qualquer tipo de ingerência sobre a forma que é feita essa contratação, sobre a forma que é feita essa entrevista. O que a gente pede é só algum tipo de feedback depois disso, para a gente também conseguir entender quais são as necessidades das nossas mulheres, se ela precisa ser encaminhada para algum outro tipo de curso, se ela funciona para aquele tipo de vaga. Enfim, é só uma questão de feedback. Mas as empresas têm completa autonomia para realizar essa contratação e a gente também consegue um pouco mais de controle sobre quem tem acesso a quais informações das nossas mulheres. E quais são os filtros possíveis dentro da plataforma? Dentro da plataforma, a gente consegue fazer filtros de perfil, filtros de localidade, de formação, de regimes de contratação. Então, a gente também tem agora, no final do ano, muitas empresas que buscam para contratações temporárias. E a gente tem muitas mulheres interessadas em contratações temporárias. E a gente também tem outras informações, como disponibilidade para viajar, home office, turno de interesse. Essa parte realmente da criação do survey foi uma pesquisa muito extensa que a gente fez, tanto em outras plataformas de contratação, como no que a gente via que era necessário, visto o perfil das nossas mulheres. E aí, aqui é um plus do nosso programa. Eu pensei se eu traria ou não para cá, porque é um pouco
não é a parte técnica, mas é a parte que eu mais gosto, então resolvi trazer, que é a nossa trilha de certificados, que a gente também oferece em contrapartida para essas empresas, que a gente também entende que essas empresas elas estão comprando com a gente esse compromisso da contratação de mulheres dentro da nossa cidade. E nada mais justo do que também entregar para elas esses certificados. Então, é uma trilha de certificados, desde o bronze até o ouro, que a gente carinhosamente também chama de empresa parceira das mulheres. Então, a partir do momento que eles já se comprometem e já recebem o acesso dessa nossa plataforma, eles já recebem esse primeiro selo, com esse primeiro certificado. E a gente também, em contrapartida, oferece a retirada dos nossos materiais de combate à violência. Muitas empresas chegam para a gente por meio do interesse nas nossas apresentações de combate à violência, outras não. Então, é uma coisa que vai alimentando a outra, que a gente também entende que é muito necessário esse tipo de conscientização no mercado de trabalho. Em seguida, a gente tem a Empresa em Ação pela Inclusão Feminina. Então, é a partir do momento que algum desses currículos compartilhados é chamado para uma entrevista, sem qualquer tipo de necessidade de contratação. E a necessidade de contratação ela não existe, em nenhum momento a empresa ela só assume um compromisso com o nosso propósito. Ela não é obrigada a contratar nenhuma das nossas mulheres. E aí, a partir do momento que uma mulher vai para uma entrevista, essa empresa já entra na Empresa em Ação pela Inclusão Feminina. E agora, o melhor de todos, o maior reconhecimento e o meu preferido, que é a empresa que transforma a vida de mulheres e famílias. A gente sempre fala na secretaria que quando você muda a vida de uma mulher, você está mudando a vida de gerações, está mudando a vida de famílias. E aí sim, é a partir do momento que existe a contratação de uma ou mais mulheres. Atualmente, a gente já teve contratação, então o projeto está sendo implementado há pouco mais de 3 meses, 4 meses, eu acredito. Então, isso é um indicador de sucesso que a gente tem muito orgulho. E é isso, a nossa ideia para o ano que vem é fazer um grande evento, provavelmente em março, mês das mulheres, para poder fazer a celebração e a entrega desses certificados para as empresas. E é isso, gente. Muito obrigada. Deu certinho, hein, Felipe? Obrigado, Malu. Parabenizando mais uma vez, agradecendo o trabalho de vocês nessa pauta, enfim. Essa semana, se para mim está difícil ler o jornal, e não só essa semana, eu não posso nem imaginar, enfim, como é que está para vocês. Vamos agora para o último trabalho aqui do nosso primeiro dia, cartão Primeira Infância Carioca, que a gente tem, vamos aqui, espera aí. Temos um contato aqui, vamos lá. Amanhã a gente vai na UERJ, já falei. Avisem aos colegas, por favor. Agora acho que é Camila e Luísa também, né? Não, Camila e Viviane. Camila e Viviane, por favor, venham ao palco com os aplausos da nossa plateia corajosa que ficou aqui até agora. Boa tarde, meu nome é Viviane Bueno, sou da Gerência de Inteligência de Dados e Sistemas. Era a Camila Magalhães, que apresentou mais cedo, também da mesma gerência, nós duas somos geógrafas. E hoje nós viemos apresentar o cartão da Primeira Infância Carioca. Só dando um contexto geral sobre o cartão da Primeira Infância Carioca, ele é de um projeto maior, que é o PIC, que é o Programa da Primeira Infância, né? Carioca, e aí dentro tem o cartão. Esse cartão é um cartão alimentação, é um VR de R$200, que o objetivo dele é combater a insegurança alimentar. Ele foi direcionado para famílias em extrema vulnerabilidade social. Essas famílias têm renda per capita de 218 por mês e elas estão inscritas no cadastro único, mas não recebem a Bolsa Família. E aí, por vários motivos. E aí, então, pensando nessa defasagem que acabou acontecendo ao longo dos anos, se criou o cartão da Primeira Infância Carioca, que é como ajuda mensal para essas famílias. São de crianças de 0 a 4 anos, então esse foi o recorte para escolher quais famílias iriam receber o cartão. Além disso, nossa base de dados é de 29.501 famílias atendidas. Indo mais para a parte técnica, trabalhar com uma base tão grande de mais de 29 mil famílias, mais de 29 mil pessoas, é bem complexo
Então, teve todo um trabalho anterior, que é trabalhar essa base de dados, padronizar os nomes das pessoas, o CPF. A gente que trabalha com dados sabe que se tiver um ponto no lugar errado, e aí fica complicado, então a gente teve que fazer essa modelagem de dados. E aí nós tivemos vários desafios justamente por esse número tão grande, né? Registrar e gerir as entregas dos cartões para as famílias beneficiárias. Então, tem a fase anterior, que é a modelagem de dados, a fase da entrega do cartão, que contou com várias equipes, tanto do território, os CRAs e as CAIs, equipes também do nível central, e também a básica, né, que cuida dos CRAs, para justamente conseguir fazer essa entrega dos cartões. Centralização das informações, muitas equipes envolvidas, como eu falei. Nós dividimos em eventos master, médio e entrega pelos CRAs. O evento master normalmente é a entrega do prefeito. Nosso primeiro evento foi na Maré, no Dia das Crianças, inclusive. A entrega é realizada de maneira offline, porque lá na hora do evento, para conseguir conectar cada tablet a um Wi-Fi ou a um 4G, ficaria bem difícil. Então, para essa entrega ser feita de maneira rápida e eficaz, é feita de maneira offline. Isso acaba causando uma rapidez no atendimento. Outro fator para esse atendimento ser tão rápido é que a gente treinou as equipes. Não só a gente, mas junto com a secretaria. Todo um trabalho em conjunto, assim. Nós treinamos as equipes para entender como funciona o survey. Fizemos vários tutoriais mesmo para eles entenderem, vídeo, slide, tudo que era possível para facilitar essa linguagem. Aqui é a nossa distribuição, né, das famílias beneficiárias. Como ferramentas, nós temos o Survey 123, que é utilizado nos tablets da assistência de maneira offline, como eu falei. Além disso, o dashboard de edição dos dados, que é o que a Camila vai trabalhar depois. Então, tem esse cuidado antes do dado, dessa modelagem de dados, da entrega do cartão e o pós. Porque essa entrega do cartão gera um dado, né? Então, a gente precisa saber como gerenciar esse dado pós-entrega. Para isso, a gente criou os dashboards, o Excel Builder, o download da base de dados e a emissão de relatórios para entender qual é o perfil daquela família e gerar também prestação de contas. Essas fotos ali são dos eventos. Em média, são 30 pessoas por tablet, e de maneira offline, que acabou sendo um atendimento realizado em 4 minutos. A gente percebeu que a população fica bem feliz, porque não demora mesmo, assim, é bem rápido, porque é um time muito grande trabalhando. Nós temos uma base em CSV em todos os beneficiários, então essa base, para quem não está acostumado com ela não aparece de modo extenso assim, no formulário, ela aparece dentro. Então, eles não conseguem nem ver essa lista por extenso, ela já aparece dentro. E aí, para isso, a gente cadastrou os dados dos profissionais e também o lugar que é realizada a entrega do cartão. Então, eles clicam ali e já aparece tudo de maneira auto-preenchida. Basicamente, eles não preenchem quase nada. E aí, os dados são pré-preenchidos, rapidez. A ideia inicial era atender, por exemplo, 3 bairros por evento, mas como foi de maneira tão rápida, facilitada pela equipe, pelo survey, acabou atendendo muito mais bairros por evento. E agora a Camila vai falar dessa parte posterior dos dados, que são os dashboards e os Experience Builder. Boa tarde. Esse aqui é o nosso survey, né, o formulário que a gente preenche nos eventos. Ele já vem carregado também com um arquivo auxiliar, já com o CPF da pessoa, nome completo e a data de nascimento. Já carrega com ele o bairro de entrega, porque a gente trabalha dessa forma nos eventos. Vai aparecer ali, no caso da Maré, apareceria bairro Maré, o número do envelope da pessoa, que é muito importante, porque nesse dia a gente entrega o envelope e o cartão da pessoa. Então, no dia do evento, tem pessoas atrás das pessoas que estão no tablet que entregam para a gente e visualizam esse número com o número que a gente dá para elas também. Então, tem que conferir para não
acabar dando errado, né? Então, a gente confere esse número do envelope que já vem preenchido, o CPF também já vem preenchido, nome da mãe e nome social também. Então, esses dados são auto-preenchidos, sendo possível verificar todos esses dados. Aqui eu vou começar apresentando o nosso conjunto de ferramentas que a gente usa para monitorar esse cartão. A gente começa com um dashboard de edição de dados. Aqui é possível ver o total de beneficiários, que é o total de cartão que a gente tem que entregar, que são 29.501 famílias, né? E o total de cartão entregue. No caso, esse número ele é atualizado semanalmente, os eventos estão acontecendo durante a semana, então, como é de forma offline, a gente precisa que chegue à prefeitura os tablets para serem enviados, para aí em si entrar na nossa base de dados. Então, agora eu acho que já deve estar em torno de 13 mil cartões entregues. Esse painel também, esse dashboard, ele foi criado caso alguém tenha colocado alguma imagem de forma errada. Já aconteceu também de não assinarem direito e aí a gente tem que modificar. Então, a equipe da Subsecretaria de Proteção Básica, eles têm acesso a esse painel e eles podem entrar na edição desse formulário e substituir a imagem caso necessite. Aqui também eles conseguem ver a distribuição que está sendo feita por CAIS. Vai ter o número exato e a CAIS ali embaixo, não dá para enxergar direito. E na lateral também tem alguns filtros que pode ser usado, como achar o número do cartão, o nome do responsável familiar, a data de entrega do evento. E aqui do lado, assim que você clica no editar, você consegue visualizar o registro aqui na lateral. Nossa próxima ferramenta é o Experience Builder. Aqui, quem fica responsável são as CAIS, porque dentro das CAIS possuem vários centros de referência, né? Então, a gente fez com que cada CAIS ficasse responsável por seus centros de referência da assistência, né? Então, esse painel aqui, ele serve justamente para duplicatas. Acontece bastante, na assistência de ter casos de duplicatas, por ser um atendimento rápido, às vezes a pessoa clicar 2 vezes e o tablet enviar 2 vezes, enfim. Então, a gente criou esse painel aqui justamente para isso, para facilitar esse monitoramento. Então, eles podem fazer a busca pelo número do cartão ou pelo nome do responsável familiar. Fazendo a busca e achando o registro correto, eles vão identificar e, se tiver que arquivar, eles vão identificar qual vão arquivar, vão clicar 2 vezes e vai aparecer arquivar, vão clicar em arquivar e já corresponde ao painel anterior. Já não aparece naquele número de cartão, porque já vem vinculado com um filtro que não aparece os dados duplicados. Nossa terceira ferramenta é o download da base de dados. Aqui quem usa bastante é o nível central, onde eles conseguem visualizar o CAIS de referência, CRAS de referência, o número do cartão, o bairro, a data de entrega. Então, eles conseguem exportar em CSV essa base. Serve muito para prestação de contas também. Então, eles podem filtrar do jeito que eles preferirem ali e exportar essa base. Ali também a gente tem um mapa, né, apontando os pontos de referência já referenciados desses eventos. E a quarta ferramenta é o relatório, a emissão de relatório, né? Como que é feita? A gente cria antes um docs de como a gente quer que seja emitido esse relatório. Depois a gente sobe ele no survey, né? E ele baixa do jeito que a gente quer, daquela forma que está aparecendo ali, identificação de dados, tudo bonitinho. Ele pode selecionar o quanto que ele quiser para baixar em PDF, ou então somente um ou vários. E dessa forma também serve para prestação de contas.
A subsecretaria da proteção de básica, eles usam bastante para prestar contas mesmo no final de tudo. E é basicamente isso, gente. Nós pensamos desde o início até o final de como seria essa gerência de dados, até para que isso seja funcional para quem está no território e para quem vai trabalhar com esses dados posteriores. A gente quer que funcione isso nos CRAs também. Quando a pessoa não consegue pegar o cartão lá no dia do evento, ela pode ir no CRAs de referência, ela não perde esse direito. E aí, para isso, a gente fez treinamento também com cada CRAs e com as CAIs, para que eles possam entender como é esse processo, todos os tutoriais possíveis, para que isso seja não só para o nível central, mas para quem está no território ali consiga usar também os dashboards, consiga gerenciar os dados e até mesmo usar o survey no dia lá da entrega do cartão no CRAS. É isso, muito obrigada. Boa tarde. Parabéns aí pelas apresentações, muito boas. Tá? Minha pergunta vai para a Malu, né? Para tirar uma dúvida na questão dos cadastramentos das mulheres. A gente tem uma dinâmica muito conurbada aqui no Rio de Janeiro, e aí as mulheres da Baixada Fluminense, por exemplo, que querem vir trabalhar no município do Rio, elas podem se cadastrar também, assim como as mulheres cariocas cadastradas, as empresas em outros municípios podem acessar esse portal, né? Assim, tendo em vista a dinâmica, né, que a gente trabalha, só isso, só. Parabéns. Obrigada. Então, esse é um debate que a gente teve muito internamente, porque a gente precisa tomar um cuidado sobre qual é a competência do nosso trabalho, né? Então, a gente tem mulheres atendidas pela Secretaria que não necessariamente moram no município do Rio de Janeiro, e essas mulheres que fazem os nossos cursos também podem realizar o cadastramento. São poucas, o número não é tão elevado, muito da Baixada, realmente, Niterói também, e elas fazem esse cadastramento. As empresas não precisam necessariamente ser da cidade do Rio de Janeiro, mas as vagas, sim, precisam ser disponibilizadas aqui no território da cidade do Rio, ou também de forma remota, mas como a gente tem também esse limite, né, de busca, a gente faz muito uma busca territorial e a gente acaba encontrando também trabalho home office e tudo mais, mas até pelo perfil das nossas mulheres, as empresas oferecem um trabalho aqui no Rio. A gente tem, por exemplo, o caso da Caçula, que fechou com a gente, e eles têm vagas em todo o território do estado do Rio. Então, nada impede que a gente também encontre um match de mulheres que são da Baixada, com uma vaga que tenha lá, mas o foco principal surge muito dessa territorialização aqui no Rio de Janeiro mesmo, no município. Obrigada. Obrigado, Manu. Tatiana, urbanismo. Oi, eu queria perguntar uma coisa tranquila, assim, eu acho. Vocês são jovens, assim, é fácil. Como que foi a operacionalização do survey para vocês? Porque às vezes a gente encontra dificuldade nas nossas secretarias. Não sei mexer nisso. Como é que faz isso? E não sei o quê. É isso. Assim, a gente é jovem na nossa secretaria, sabe? Qual é o seu nome? Desculpa. Tatiana. Tatiana, ótima pergunta. Eu estou na secretaria desde o começo do ano, então acho que eu posso falar, claro, só por mim, depois passo para as meninas falarem também. Foi desafiador, primeiro contato com o CIURB, de entender realmente o que estava acontecendo, quais eram as possibilidades lá dentro. Eu tive um CIURB 101 com o Felipe e com o Bruno, que são assim, o Bruno, tadinho do Bruno, eu acho que ele tem vontade de me bloquear de vez em quando. Mas foi desafiador, mas também muito incrível de ver as possibilidades que dava para se criar lá dentro, nesse sentido de integração de dados e informações. Eu acho que o grande desafio é mais você se dispor a aprender e perguntar também, porque muita coisa você não encontra uma documentação tão facilitada. Esse desafio mesmo de sair perguntando e dar a cara a tapa e ser uma grande curiosa. Eu acho que eu
Sou uma grande curiosa que vou tentando descobrir o que fazer e como fazer e pedindo ajuda do Bruno sempre. Vou passar para as meninas também. No nosso caso, essa questão de usar o survey foi fácil até, né? Porque é um pedido justamente da básica de ter o survey, eles já estão acostumados. Na abordagem social, por exemplo, eles usam também, então não era algo que eles não desconheciam, eles já conheciam. Às vezes o que acontece, até em eventos, eles falam, você é a menina que faz o survey? Eu falo, eu conheço, posso tirar uma dúvida. No outro não tinha verificador de CPF, nesse pode ter? Então eles já vão até fazendo algumas sugestões, assim. Então acho que talvez lá no início, quem está há mais tempo, né, eu estou há pouco tempo, tenha pegado essa dificuldade, até como as meninas comentaram mais cedo. Acho que hoje em dia eles já até veem como um facilitador mesmo de poder gerir os dados depois, de poder ver para onde esse dado vai. Como a gente apresentou, todos os nossos painéis são interrelacionados, então quando a gente muda uma informação em um, já muda em todos. Então acredito que por isso eles, no momento, né, pós, já tenham já até queiram isso. Quer comentar? Eu acho que no início sempre é um grande desafio, né? Lá na assistência, por exemplo, quem tem mais dificuldade é quem está na ponta, que está realmente diariamente usando com os usuários, né? Então, no início foi difícil, mas eles começaram a ver que os dados realmente ficavam ali, eles não usavam papel, né? Antigamente era muito papel. Então, eles começarem a ver que está funcionando, que dá certo, é um passo já para começar a implementar. Não, é isso que as meninas falaram. Acho que o primeiro contato, quando você olha o XLS do survey, você fica, caramba, eu nunca vou aprender isso aqui, né? Dá um medo, assim, mas é muito mais fácil do que a gente imagina, né? E tem muito conteúdo na internet, o pessoal da imagem também está sempre aí respondendo no suporte. Eu tive o privilégio de ter o Bruno aí como professor, né? Fui estagiário dele, e o survey ele é uma ferramenta assim, que a gente vai descobrindo a cada dia que passa, né? São N aplicações, então eu acho que é muito interessante e eu acho que a gente está só engatinhando ainda, né? Eu acho que ainda tem muita coisa ainda para a Azure colocar dentro dele, né? Funções e tal. E, enfim, a gente vai aprendendo a cada dia que passa. A gente é o eterno aprendiz de survey. Perfeito. A gente viu aqui ao longo do dia hoje, tem uma tríade que a gente já conhece isso muito também com o pessoal da imagem, assim, e internamente, que é Survey Dashboard Experience, né? Quase todo mundo ali tem alguma aplicação que está seguindo esse caminho ou usando as três ferramentas. E além do apoio que a gente dá pelo Survey Lab, uma coisa que a gente passou para os representantes há um tempo atrás, o nosso e-mail, repetindo, é contato.ciurb.ipp@prefeitura.rio. Se quiserem, a imagem tem um portal chamado Coordenadas Prime, que só acessa quem é cliente da imagem. Então vai precisar de um login, de uma senha que não é o do CIUB. Mas vocês podem ter, qualquer técnico da Prefeitura do Rio, ou seja, que é um cliente que tem contato ativo com a imagem, pode ter acesso a esse portal. Então vocês mandam e-mail para a gente passa o link de cadastro. Se cadastrem com o e-mail @prefeitura.rio, que aí já é automaticamente não, mas é mais facilmente validado o acesso, por ser técnico da Prefeitura. E lá tem um monte de vídeo tutorial, assim, também, que dá para ajudar em muita coisa. Tá? E é isso, nós somos os jovens de 40 anos, né, dos nossos órgãos, né, que a Prefeitura renova pouco, assim. Mas tem jovens, vocês estão aqui, o Cadu está lá, um jovem nosso, enfim, está ali o Edwin também, tem os nossos jovens também, assim. Juliana, eles são mais jovens que eu também, com certeza. Enfim, é isso. A gente, antes de ver se tem mais uma pergunta, a gente fez um survey, olha só que novidade, de avaliação do seminário. Enfim, a gente deixa só no final, quem fica até o final é fiel, né? Então a resposta fica enviesada. Brincando, não foi de propósito isso, mas depois eu pensei, caramba, eu só botei no final. Quem não gostou e saiu cedo não vai responder o survey, né? É um viés aí, mas vamos dizer que não foi proposital, porque não foi mesmo. Estamos chegando na hora que a gente programou encerrar, acho que o seminário fluiu bem. A gente tem uma agenda amanhã um pouquinho mais densa, mas também não tem um tempo longo na mesa de abertura, então vai fluir bem também. Estaremos na UERJ, já avisei, avisem aos colegas. Tem mais alguma pergunta? Tem um comentário da Bel. Mais uma geógrafa, tem mais geógrafa, né? Olá, eu sou geógrafa, sou Isabel,
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu estou surpresa com a quantidade de geógrafos apresentando o trabalho. A gente teve um concurso em 2008 e vários trabalhos maravilhosos desenvolvidos por geógrafos. Isso eu quero registrar aqui, para ficar registrado nos autos da prefeitura, que precisamos de mais concursos para geógrafos, gente. Os geógrafos são muito importantes para o desenvolvimento do trabalho da prefeitura. Era só isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Quem é geógrafo? Levanta a mão aí, vamos lá. Viu? Ih. Obrigado, Bel. Terminou muito bem. E a Valinha, o seminário, obrigado. Mas o que? Amanhã estaremos na UERJ. Acabou o primeiro dia do seminário, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Vocês foram ótimas